De onde vem a calma daquele cara? Ele não sabe ser melhor, viu? Como não entende de ser valente. Ele não sabe ser mais viril. Ele não sabe, não viu? E às vezes tá como um frio. É o mundo que anda hostil. O mundo todo é hostil. De onde vem o jeito tão sem defeito que esse rapaz consegue fingir? Olha esse sorriso tão indeciso, tá se exibindo pra solidão. Não vou embora daqui, eu sou o que vocês são. Não solta da minha mão, não solta da minha mão. Eu não vou mudar, não. Eu vou ficar ação, mesmo se for só. Não vou ceder. Deus vai dar aval, sim. O mal vai ter fim. E no final, assim calado, eu sei que vou ser coroado rei de mim. Olá, seja bem-vindo novamente ao canal Refúgio Imaginário. E hoje estamos aqui novamente para o quadro Dissecando a Canção. E esse é um quadro especial, esse vai ser um vídeo especial, aliás, porque eu tentei trazer esse vídeo de uma forma um pouco diferente, né? Porque eu costumo trazer as músicas aqui, as letras eu costumo ler, né? Eu trago algumas composições de músicas principalmente brasileiras, onde eu pego a letra e faço uma reflexão em cima delas, sobre a questão de comportamento humano, espiritualidade, sobre a vida no geral, como uma forma de poder repensar e refletir e criar uma espécie de um consumo consciente, né? Eu percebo que está cada vez mais se proliferando essa questão dos vídeos e ensaios, que são vídeos com uma edição bem criativa, né? De vários canais, como Antídoto, Quadro em Branco, Ludo Viajante, onde eles procuram pegar coisas da cultura pop e fazer uma reflexão, filosofar sobre aquilo, né? Repensar e quem sabe poder trazer algum aprendizado muito valoroso e prático nas nossas vidas, né? Sobre aquilo que nós somos. Isso é interessante. Então eu tentei cantar a música no começo do vídeo como uma forma de apresentar a música em si. Como eu não posso colocar a música original por causa da questão dos problemas de direitos autorais, eu trouxe eu cantando mesmo. É uma forma simples, desafinando e tudo mais, mas é a forma que eu consegui. Eu queria até tocar, né, ou fazer um acompanhamento com violão, mas no momento eu tô sem e eu não consegui. Eu precisava gravar esse vídeo. Já tá um tempo, né? Mais de 2 semanas aí pra postar alguma coisa no canal. E a música que eu trago aqui hoje é uma música do Los Hermanos, que se chama De Onde Vem a Calma. É uma música que eu achei interessante para discutir sobre o conceito da masculinidade, né? Sobre o estereótipo do que é ser homem, o que é ser homem e o quanto o estereótipo da masculinidade é um tanto prejudicial para os próprios homens e para a sociedade como um todo, né? Instigando e reforçando a cultura da violência, da dominação, da opressão, da repressão, né? Da repressão das próprias emoções, porque você se expressar emocionalmente é visto como uma fragilidade, tende
tende a ser evitado a todo custo, porque é sinônimo de fraqueza, então tchau. Não se discute, não se fala e vivemos sob uma máscara, sob uma fachada, né? Onde nós não conseguimos de verdade sanar os nossos problemas internos. E eu vejo que essa questão do conceito da masculinidade é uma das grandes peças-chaves para entender o comportamento agressivo, a violência no ser humano. Agora que nós estamos chegando perto das épocas das eleições aqui no Brasil, né, já estamos em época, né, na verdade, de eleições, e eu percebo que existe, né, essa tendência do discurso político que precisa se resolver o problema da violência, só que uma coisa lá fora, né, é a questão do armamento, se a gente deve ou não possuir posse, a questão da vigilância, do policiamento, que tem que ser mais rígido, ou não sei o quê. Mas a verdade é que são só medidas corretivas, que são na verdade provisórias, porque enquanto não se trabalha na questão da consciência humana, o humano dentro dele mesmo, como ele se desenvolve, não adianta nada, você pode fazer o que quiser. O ser humano vai continuar sendo, porque ele não resolveu dentro dele. E um aprendizado que eu colhi lá na escola de filosofia Nova Acrópole, que a Lúcia Helena fala bastante também, é que para a gente resolver um problema de infiltração na parede, né, a gente precisa quebrar a parede para resolver o problema no cano que está dentro da parede. Porque o que acontece, que se relaciona com essas medidas corretivas provisórias, é nós vermos a parede molhada, escorrendo a água, né, sujando a parede, a gente só pega um pano lá e limpa. E fica limpo por uns instantes, mas depois vai voltar a ficar sujo. Então é a mesma coisa, né? Para você resolver mesmo o problema da violência, né, da agressividade, tá dentro do ser humano. É o cano que tá dentro da parede. Você tem que quebrar, tirar essa casca grossa, que é essa fachada que a gente cria. E é muito complicado, né? Porque você tocar em certas coisas que mexem lá dentro, aí fica desconfortável, fica com medo, né? Medo de se expor, né? E isso se relaciona com esse conceito da masculinidade. Bem, a música ela fala, começa, aliás, né? De onde vem a calma daquele cara? Ele não sabe ser melhor, viu? Como não entende de ser valente? Ele não sabe ser mais viril. Ele não sabe não, viu? E às vezes dá como um frio. É o mundo que anda hostil. O mundo todo é hostil. Ou seja, ele não é como se estivesse indagando a alguém sobre, aquele cara, ele não consegue ser melhor? Ele não consegue às vezes ser mais homem, ser um cara bem-sucedido, famoso, uma pessoa mais forte, né? A gente tem esse conceito da fortaleza, o vencedor tem que ser forte, tem que ser impecável. Ele não sabe ser mais viril. Ele não sabe, porque o conceito que se tem sobre masculinidade é um conceito um tanto quanto agressivo. Já é uma construção que a gente vem fazendo há muito tempo, há séculos, né? Há milênios, em que o homem é colocado numa posição de que precisa aparentar estar no controle de tudo, ter o poder, sabe? Ser muito bruto, é quase como um ímpeto para ser agressivo, por exemplo, e reprimir tudo aquilo que possa ser considerado fraqueza. E isso tem sido muito prejudicial. Por exemplo, é só pegar a questão de quando se é criança. Existe muito essa questão, esse paradigma, essa crença de que o homem não pode chorar, sabe? A criança começa a chorar, aí os pais vê lá assim, essa coisa, engole esse choro, sabe? Essa cultura da repressão, você não pode se expressar, porque se expressar você está vulnerável, está aberto, digamos que é quase como uma coisa animalesca ainda, né? É como se você estivesse aberto ao inimigo para vir te atacar, te lascar todo e você, se lascar, sabe?
E isso tem muito a ver com a oposição à figura feminina, no caso, né? Existe uma rejeição a tudo que é considerado mais feminino, que é considerado mais feminino. Essa questão da gentileza, do carinho, da sensibilidade, né? A meiguice, tudo aquilo que fica mais evidente na figura feminina, porque ela se abre mais para isso, para falar sobre as emoções, chorar quando está triste, de fato, né? Se expressar, se abrir mais. Isso, na verdade, não são características femininas nem masculinas, são características humanas, né? Você tem alguns problemas de angústia, medo, raiva, anseios, desejos, coisas que são consideradas dificuldades que demonstram a sua fraqueza, né? Te colocariam como um ser humano incompetente, incapaz de administrar a si próprio. E muitas vezes associado à figura feminina e colocado como uma figura inferior. Fora que existe toda uma construção histórica que eu não quero entrar no mérito, porque senão vai estender muito esse vídeo e não está dentro desse âmbito, né? Mas construiu-se uma figura feminina ao longo dos anos que é uma figura secundária, inferior e tal. O que não é verdade. A gente sabe, existem dezenas de exemplos para provar justamente o contrário. Mas toda a separação, toda a divisão, toda a polarização, ela é negativa, ela é destrutiva, ela é corrosiva, porque o conflito se estabelece em função dessa separação, né? Dessa divisão. O que é difícil, porque no frigir dos ovos, na condição humana, somos todos muito parecidos, temos problemas semelhantes, né? Mas essa questão da figura feminina, inclusive se utiliza muito como ofensa, né? Não sei o que, principalmente quando é criança, né? Você fala, isso é coisa de menininha, isso é menininha, não sei o que, né? Se você não consegue, sei lá, ser tão forte fisicamente e tal, é meio menininha, não sei o que lá. Não é assim não, mas é mais ou menos assim. Por exemplo, essa boina aqui, é uma boina rosa, eu pedi pra minha mãe, inclusive eu já deixo aqui o jabá, né? Pra minha mãe, no caso, que ela faz alguns trabalhos com crochê. Então ela fez essa boina pra mim. Ela faz boinas, toucas, tapetes, chapéus, bolsas. Ela tá fazendo algumas coisinhas de crochê. Se alguém quiser encomendar alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários aí que eu respondo, tá bom? E bem, eu pedi para ela fazer uma boina para mim, que eu tava pesquisando algumas coisas na internet para mim poder mudar o meu visual. Que eu tava cansado, já tô cansado de usar boné. Usei boné por muito tempo. Queria usar alguma outra coisa. E nesse caso é até para disfarçar a careca mesmo. As entradonas, vaidade, hein? Mas aí eu queria usar alguma coisa. Aí eu fui procurar alguns acessórios na internet e eu achei que boina seria uma boa. Eu acho que combina comigo, né? Com a minha personalidade, sei lá. Mas aí eu pesquisei algumas boinas masculinas e não gostei. Não achei legal, né? A estética assim não me agradou. Aí quando eu fui ver as femininas eu achei bacana, eu gostei. Essa daqui ela seria considerada atualmente uma boina feminina, aqui, nessa nossa região, no Brasil, sei lá. Não fez também uma pesquisa ampla sobre isso. É uma boina francesa, né? Seria considerada uma... Apesar de que, né? Isso vai depender conforme o local que você está no mundo. Na França, aqui seria absolutamente normal. Tanto faz homem e mulher usar, né? Tá. Aí eu queria usar essa boina e só que ela só tinha essa linha, só que ela só tinha a linha rosa, no caso, que isso aqui eu penso que é rosa, né? Aí ela fez. Só que aí eu falei que ia usar pro vídeo, para esse vídeo. Eu achei que seria interessante pela questão do símbolo em si. Não porque eu tô querendo chamar atenção, fazer polêmica ou coisa do tipo. Mas achei que seria interessante até para falar sobre esse caso, como eu tô falando agora. Que é justamente para falar sobre essa questão. Sobre esses conceitos, essas crenças esses condicionamentos que foram
impostos para nós, né? Sem que a gente pudesse ter a condição de questionar isso. Por exemplo, minha mãe diz, mas não usa. Eu falei que usar nesse vídeo essa boina, ela falou, não usa não, isso é coisa de mulher, né? Essa cor aí não combina com você. Mas, tá vendo? É essa a questão. Mas a própria cor, ela se definiu assim. Eu nasci assim, rosa, com a função de servir de símbolo para o feminino, para a mulher. Não é, isso aí é uma construção, uma convenção social criada pela humanidade, é uma cultura. Não existe isso. A própria boina também, isso aqui é um pano, uma cor. Isso não me define como pessoa. Isso não me define como ser humano. Isso não diz se eu sou menos ou mais homem. É fato isso. E então somos desde cedo condicionados a viver esse extremo oposto, essa polarização. Isso aqui é de menina, isso daqui é de menino. Menino futebol, menina boneca, sabe? Essa coisa, menina boneca, menina cuidar de casa, né? É como se cuidar de casa fosse uma coisa somente feminina, né? Masculina, no caso, ou para mulher. É uma idiotice. Pô, eu moro com 2 mulheres, né? E numa casa pequena. E a gente divide os afazeres da casa, mas eu não tô ali ajudando elas, né? Na hora, por exemplo, de fazer a faxina. Eu faço a faxina, faço a comida, arrumo as coisas, mas isso eu faço por obrigação minha também, né? É função minha, eu moro na mesma casa, não porque isso daqui é a fazer da mulher, tem que fazer, isso daqui é a fazer do homem. Não, eu tenho que parar com isso, né? E a gente já tá cheio aí, é só olhar a sua própria volta, você vai ver exemplos de homens fazendo coisas que antes eram consideradas somente da mulher e mulheres fazendo coisas que antes era só considerado para homens. Não existe essa diferenciação, ela só é biológica e depois é só construção social que existe. É uma besteirada total. Mas voltando, essa questão da construção do estereótipo do masculino é ruim para o próprio homem. Porque existe aí uma questão muito importante. Nessa de querer aparentar ser forte, ser viril, ser empoderado, né? Ser poderoso, existe uma cultura de repressão de tudo aquilo que pode ser considerado frágil, que tudo aquilo que pode ser considerado fraco, né? Você não pode falar isso, não pode falar aquilo, ser gentil é ser feminino, ser gay, sabe? Essa questão tem que controlar, tem que ser poderoso, tem que se dar bem nos esportes, tem que ser forte, tem que engolir o choro, tem que reagir à ofensa do outro com ofensa também, com agressividade, tem que brigar, tem que ser o pegador, né? Se você começa a fazer a medida, a análise das suas competências como ser humano, como homem, pela quantidade de mulheres que você pega, né? Isso aí é muito esquisito, né? Pô, como assim você já está tratando o outro como se fosse um número, como se fosse um qualquer, como se fosse um objeto, né? O homem que vê a mulher na rua e imagina como apenas um mero pedaço de carne, um objeto para saciar o seu próprio prazer, o seu próprio ego, mas não enxerga o outro ser humano, não enxerga que existe uma consciência ali que é provavelmente muito igual a você, e nas questões mais profundas, né? Você não enxerga, você não consegue criar laços, você consegue criar laços animalescos, né? Mas que você pode. Para mim, isso é uma coisa que pesa muito. Nossa, eu não vou conseguir me relacionar com alguém visando somente a parte instintiva, a parte sexual, se eu não puder me aproximar de uma forma que seja realmente profunda, que eu enxergo o outro como um todo. Parece que fica muito pequeno, parece que fica muito vazio. Não existe profundidade de fato. Voltando, né, aos conceitos, se você não pega muita mulher, você não é homem de verdade. Se você não transa com uma certa frequência, você também não é homem de verdade. Você tem que, na questão sexual, você tem que ser cavalo, tem que ser um brutamontes aí para poder
se autoafirmar como homem, é uma competição a todo instante, né? No fundo, a gente vai discutir isso mais pra frente, mas no fundo isso tudo é o medo, é uma covardia, né? É o medo de ser imperfeito, de estar vulnerável. Ser homem, ser macho na nossa sociedade implica muito nessa questão da agressividade, falar alto, se impor, se colocar como uma figura autoritária, né? Você ataca antes de que alguém possa vir e atacar nos seus pontos fracos e você se sentir fraco. Você tem que ser dominador, né? E a cultura de entretenimento, a cultura de massa reforça muito isso nos filmes, nos videogames, nos livros, nos contos. É sempre a figura do homem como uma máquina. Sujeito frio, forte, sempre muito impenetrável, sabe? O homem sempre muito impecável, sabe? Não tem problemas, não sofre direito, até tem, né? Mas quase não aparenta, né? Veste uma máscara do super-homem, do cara que consegue ser sempre muito rígido, na verdade. É claro que aos poucos isso vai se transformando, né? A gente consegue ver também muitos outros exemplos mais humanos. Mas existe também a valorização, por exemplo, do anti-herói, que é essa figura masculina perversa. Existe uma tendência, isso até mesmo das próprias mulheres, que acabam reforçando isso, né? De sentirem-se atraída pelo cara valentão, o cara mais corrupto, porque é o que transgride as regras, e aquele que transgride é visto como alguém mais forte. E nem sempre é assim. Aí a música continua. De onde vem o jeito tão sem defeito que esse rapaz consegue fingir? Esse rapaz que veste a máscara, isso fica muito evidente nas escolas, onde o cara se apresenta lá com os populares, o mais fortão, veste a máscara do cara que manda em tudo, é o maioral. Parece ser o cara que não tem defeito nenhum, tá no controle de tudo, assume toda a bronca, responde por tudo, né? Consegue lidar muito bem com as pessoas, mas na verdade não consegue, né? A real, mas se a gente for analisar no frigir dos ovos, é tão problemático quanto qualquer outro. Só que aí veste-se a máscara e através da agressividade, isso nas escolas é terrível, né? Que é o que favorece o bullying, no caso, né? O cara veste, eu sou não sei quem, e tem mais uns outros amigos que ajudam colaboram para a manutenção dessa máscara. Então cria-se um sistema de opressão aos outros que são mais delicados, mais gentis, não são agressivos, né? Então se aproveitam desses, porque no fundo existe o medo de ser parecido igual àqueles mais frágeis, né? Então, na verdade, todo ataque é uma defesa, né? Eu ataco antes do outro saber quem eu sou de fato. Olha esse sorriso tão indeciso, tá se exibindo para a solidão. Não larga da minha mão, eu sou o que vocês são, eu sou o que vocês são. Não larga da minha mão, porque no fundo é isso. Se a gente for tirar todas as máscaras, tanto do aquele que é mais agressivo, que se julga mais homem, quanto aquele que é mais delicado, que é homem da mesma forma, que é mais sensível, que tem uma forma diferente de se manifestar, mas que no geral, no todo, no frigir dos ovos é um ser humano, é a mesma coisa, constitui-se tem as mesmas dificuldades, os mesmos potenciais, as mesmas capacidades para ser tanto muito bom quanto muito ruim, né? Então, essa máscara da masculinidade, de ser homem, de ser forte, de não expressar suas emoções, constitui uma barreira para que se possa enxergar o seu lado real, o seu lado mais humano, né? O seu lado, a sua essência de fato. E é uma coisa muito doida. Grande parte dos suicídios que acontecem no mundo são cometidos por homens, e grande parte dos homens sofrem de depressão, mas não contam para ninguém, não falam sobre isso, porque falar sobre a depressão é como se fosse falar sobre as suas dificuldades, e dificuldades é visto como fraqueza. Então é como estar vulnerável. A gente tem muito medo de estar vulnerável, como se vulnerabilidade fosse uma coisa ruim, sendo que é uma coisa boa, é uma oportunidade de você se auto-enfrentar, se enxergar de fato, ver quais são as suas dificuldades e trabalhar para ser melhor, para ser mais feliz, né?
para resolver os problemas. O que acontece com muitos homens que sofrem de depressão, na verdade, é que eles se fecham ainda mais, né? Eles não procuram ajuda, porque eles querem se autoafirmar como homens. Não, que eu tenho que ser forte, que eu não vou procurar ajuda, mas isso são coisas muito pequenas, né? No fundo, a pessoa está um caos por interno, não tem como falar com ninguém. Aí se prende, se fecha e faz com que não se procure ajuda, não fale com um amigo. A amizade entre os homens é uma coisa muito difícil às vezes. É difícil conseguir uma intimidade entre os homens. Uma intimidade no sentido de ter um bom amigo para conversar sobre tudo, sem julgamento, sem competição. Porque se compete demais, né? Você não pode falar as coisas sobre o outro, porque o outro vai querer fazer piadinha para te ridicularizar, para te diminuir, para se achar ainda mais superior, né? Então não se pode falar sobre nada. E a intimidade é negada, também visto como uma coisa, uma característica específica da mulher, né? Sendo que não é humana também. E você ter intimidade com seu amigo não quer dizer que você vai transar com ele, não quer dizer que você vai ter algum relacionamento afetivo. Não quer dizer isso. Se quiser dizer também, tudo bem. Mas, pô, eu me lembro na época de escola, em que eu tinha toda a convivência social na escola e tal, mas a pessoa com quem eu tinha intimidade de fato, um amigo de verdade, que eu podia conversar sobre coisas mais profundas, eu tinha uma pessoa só. Um amigo meu, que é amigo até hoje, né? Foi um dos meus grandes mestres, né? Me ensinou muita coisa. Foi um grande professor da vida, né? Era um tiozão, na verdade. Um dono de uma... Ele é ainda, né? Trabalha numa loja de games. E quando eu conheci ele, a gente começou a conversar sobre música, sobre espiritualidade, sobre muita coisa. A gente caminhava pelas estradas, né? No caminho do trajeto que vim para casa dos meus pais, que é numa região mais de mato e tal, que a gente gosta, aprecia a natureza. E para mim era muito mais valoroso as conversas, a intimidade que eu tinha com ele, que não era sexual, era apenas de amigo, de conversa, porque com ele eu conseguia falar as coisas que eu não conseguiria falar para os meus amigos na escola, justamente por causa dessas máscaras, né? Dessa competição, dessa dificuldade de poder se manifestar como você realmente é. Você tem que agir conforme o protocolo. E nisso eu vejo que a educação está longe de ser algo que vai realmente causar a transformação de fato do ser humano. Da forma como ela está, jamais. Porque está muito travada, não se aborda aspectos essenciais do ser humano, da natureza humana. Não lida com as emoções, com o sentimento, com as energias, com a questão de como se relacionar melhor com as outras pessoas, como se relacionar melhor consigo próprio. Não existe nenhuma discussão a respeito disso. Então fica muito difícil, né, nessa situação que a gente está. Às vezes é muito difícil para um amigo abraçar o outro, para um cara falar que o outro homem é bonito. Como se fosse falar isso, fosse fazer dele menos homem, menos competente, entende? É muito bobo, cara. E se você for ver, analisar no frigir dos ovos, no cerne, você vai ver que isso não faz a diferença nenhuma naquilo que você é, no seu caráter. Teve uma época da minha vida, isso foi até recente, que eu ficava me questionando a respeito do que eu sou, porque eu, ultimamente, principalmente, né, eu fui criado num ambiente mais machista, mais condicionado a esses padrões já estabelecidos da sociedade, né, toda essa cultura, mas com o tempo eu sempre tive uma busca muito diferente, né, visão muito diferente de vida, e eu não me encaixava em certas coisas, sabe? Pô, por exemplo, você tem que beber, você tem que ir pra balada, você tem que se esbaldar para se autoafirmar como jovem, como homem, sabe? Como pessoa. Que parece que você tá desperdiçando a vida. Eu não consigo me encaixar nisso. Não tá de acordo com aquilo que eu sou por dentro. Eu entrava em conflito dentro de mim. Falei, mas será que eu
que eu tenho algum defeito? Será que eu não tenho algum problema? Porque eu não me adequo, eu não consigo ser igual aos outros. E não quero, a verdade é que eu não quero. Isso é muito difícil de admitir pra mim, sabe? Que eu era não diferente, não especial, mas que tava em uma outra busca, né? Que não tem nada a ver com isso daí, porque acaba se criando, né, esse conceito de que você precisa se autoafirmar na juventude fazendo loucuras de todo tipo, como se isso representasse alguma evolução, né? Um aproveitamento como se você estivesse de fato aproveitando a vida. Só que no mesmo tempo parece que você está aproveitando, só que no mesmo o, na mesma leva em que você tá no extremo da euforia, você tá no extremo da angústia. Fica nessa oscilação louca emocional. Uma hora você tá muito bem, outra hora você tá o caco, no pó, na ressaca terrível e com um monte de problema interno que você não consegue resolver e quase entrando em estado de depressão. Fala, não, mas peraí. Se for isso que a sociedade me oferece, que diz que é bom, eu não quero, eu não sei, não me adequo, não. E isso se liga com a última parte da letra, né? Que ela vai falar, eu não vou mudar, não. Eu vou ficar são, mesmo se for só. Não vou ceder. Deus, né, a ordem superior, qualquer coisa que se possa falar, vai dar aval sim. O mal vai ter fim. E no final, assim calado, eu sei que vou ser coroado rei de mim. Ou seja, eu não vou trair quem eu sou só para me adaptar a uma pressão social, a um condicionamento que eu já entendi que é doentio, que traz mais malefícios do que benefícios para o meu próprio bem-estar, que gera conflitos, que gera esse estado de agressividade que só aumenta o ciclo do ódio, da depressão, da confusão, da dificuldade. Então, eu não vou fingir que eu sou o Dom Juan, o pegador, para poder me adequar, né, o pegador, o que a sociedade acha que eu tenho que fazer. Eu não vou para as baladinhas, eu não vou beber, eu não vou me chapar de maconha. Eu já usei essas paradas todas, mas eu não vou mais. Eu não vou mais fazer aquilo que é destinado a mim, como jovem, como homem, só porque existe esse protocolo, né? Só porque existe essa cartilha. Mas eu vou seguir aquilo que eu sou na minha essência, quem eu sou de verdade, os meus valores internos, né? Que nós vivemos uma condição onde se despreza demais os valores internos, a moral, a ética, em prol do que os outros vão achar, dos benefícios egóicos, né? Do egoísmo, do meu pirão primeiro, né? Então, sempre pode mais quem ganha mais, quem tem mais, quem bate mais, sei lá. Sempre essa, né? Essa cultura da agressividade, tá? Tudo colabora para que a gente se torne cada vez mais competitivo, cada vez mais agressivo, dividindo cada vez mais as pessoas, separando, polarizando cada vez mais. Isso é muito ruim. Isso só prejudica, só atravanca, isso destrói a humanidade, destrói o planeta. Então, não desculpa, mas eu não vou mais compactuar com aquilo, eu não vou trair quem eu sou só para ser aquilo só para agradar você, né? Só para agradar o outro, né? Eu vou trair quem eu sou, quem de fato aquilo que eu penso, o que eu valorizo, para me adequar a um padrão aí fora. Se eu gosto de flores, se eu gosto de cuidar da casa, né? Se eu gosto de coisas que são consideradas culturalmente femininas, né, da mulher, eu não vou deixar de gostar só porque a sociedade diz que a pressão, né? É claro, isso está acabando, isso é muito bom, né? Que as coisas estão se movimentando, estão mudando. Mas eu acho que está faltando. Deixa eu só concluir, na verdade, né? Eu não vou deixar de gostar das coisas que eu gosto só para poder me adaptar, né? Senão é trair a si próprio. E trair a si próprio
pode parecer muito benéfico a princípio para os outros, para quem está de fora, mas internamente é o caos. Cria-se uma situação, um engodo que não vale a pena. Então, eu acho que é melhor a gente rever. Na verdade, esse vídeo é mais quase como um incentivo para que outros homens também se manifestem, né? Que tem essas características de ser mais justo, mais delicado, mais sensível, que não são características, que são características humanas, aliás, né? Não é característica de homem ou de mulher, mas você respirar o ar, apreciar a natureza, as flores, ouvir uma música mais calma, mais zen, né? A expressar suas próprias emoções, falar sobre as suas dificuldades, seus medos, ó, não consigo me relacionar com não sei quem, eu tenho dificuldades sexuais, eu tenho dificuldade de me relacionar com os meus pais, eu tenho dificuldade de, sei lá, de autoestima, não consigo ter uma autoestima muito alta e tal. E isso são características inerentes a qualquer ser humano, então não tem um porquê não falar sobre isso. Temos que começar a falar, a discutir, colocar para fora. A gente fica aprendendo muito dentro. Se resolvesse, beleza, mas não. O que a gente faz é só esconder, vestir uma máscara que não tem nada a ver consigo próprio, é só uma maneira de se esconder, né? Muito gerado pelo medo. O medo de não ser aceito, o medo de ser contrariado, o medo proveniente da frustração, o ressentimento, a vingança contra a sociedade, contra o outro que nos coloca, que a gente acha que é incompetente, eu vou me vingar, não sei o que, aí você se torna mais agressivo, né? Então é preciso se desvencilhar, ficar um pouco mais livre para não entrar em colapso por dentro, porque tudo é dentro. Só que a gente vive sob essas máscaras e olhando para diversas outras máscaras que é muito parecida com a nossa e acha que tá todo mundo sendo de fato quem as pessoas são, né? Sendo que de fato é só um baile de máscaras. Isso é muito ruim, é muito terrível, por isso que é tão difícil achar pessoas com que a gente possa ter essa tal da intimidade, ter uma troca mais verdadeira, uma conversa profunda, porque as condições, as máscaras são muito mais fortes, estão muito mais presas ao rosto, né? Tá tão presa que formou uma cola, fica difícil tirar. E não é sinal de fraqueza falar sobre suas próprias emoções, sobre as suas dificuldades. É claro que a gente tem que sair desse estado reativo, emocional, e ser um ser humano mais assertivo, mais inteligente, mais coerente com a nossa própria verdade, agir pelo coração com mais maturidade, né? Com muito mais maturidade, mais ética. Mas é preciso, antes de tudo, enxergar a própria condição, seja ela qual for, seja a merda que for, a porcaria que for, vou me enxergar do jeito que eu sou, porque eu nunca fiz isso, agora eu vou fazer, né? Seja o que for, dane-se a opinião alheia, os outros não tem nada a ver com o que você é, porque no final das contas, meu filho, você vive a vida toda dentro de você mesmo, você nunca vive fora, você se relaciona com aquilo que está lá fora, mas sempre a partir do que você é por dentro. Então comece a pensar sobre isso. Vê sobre isso. É um exercício para vocês, é um exercício para mim também. Como diz a música da Flaira Ferro, aquela música lá, Me Curar de Mim, que é uma música que eu também acho fantástica para fazer análise. Possivelmente no futuro próximo aí ela vai estar aqui também. Ela fala lá: se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Ou seja, para você começar a caminhar numa direção, numa mudança, e para se sentir em condições de segurança maior interna, bem com você, com uma autoestima boa, tem que fazer o trabalho diário e se rever constantemente para ver quem você é. Se olha no espelho, compra um espelho bem grandão e começa a se observar. Vê como é que está o seu relacionamento com você mesmo. É difícil? No começo? Pode até ser, mas
eu garanto que com o tempo as coisas vão... É claro, né? Procure sempre ajuda profissional. Inclusive eu vou deixar a indicação do filme, do documentário, aliás, A Máscara em que Você Vive, que também foi uma das minhas inspirações para poder fazer esse vídeo, né? A Máscara em que Você Vive. É um documentário imperdível e eu recomendo ele para todo mundo, na verdade. Seja homem, seja mulher, seja homossexual, seja cachorro, seja gavião, seja o que for. Tem que assistir esse documentário que é muito bom. E vai tocar em pontos assim cruciais e mostrar na prática muita coisa do que eu falei aqui, certo? Bem, então no momento foi isso. Acredito que esse vídeo ficou bem grandinho, né? Mas isso é muito bom. E eu peço para vocês que continuem acompanhando o canal. Eu penso que os vídeos vão ficar cada vez mais espaçados, porque eu estou vindo com projetos novos que envolvem trazer animação para o canal, vídeos em formato de animação, e isso vai dar um pouco de trabalho para poder fazer a produção em si. Então, mas eu vou atualizando direitinho vocês aí e acompanhem que vai ser bem bacana. Fiquem espertos e até o próximo vídeo.